Bom, vamos lá, pessoal. Eu vou falar com vocês aqui sobre vários assuntos. O programa não tem nome ainda. Eu vou escolher algum nome em algum momento. Talvez no 10º programa, portanto no 10º dia, eu faça aí uma enquete com vocês e baseado naquilo que vocês assistiram, viram, vocês sugiram então o nome do programa. E obviamente, se já não for um programa, se já não for um nome adquirido por alguém, eu vou efetivar esse nome. Mas a ideia é atender ao pedido de muita gente que sempre fala: Celso, eu queria que você viesse aqui dar uma palestra na minha favela, na minha quebrada, na minha empresa e etc. E eu, além de ser um cara que eu não tenho tempo para poder ficar fazendo palestra, eu também não tenho eu não vou dizer vontade de fazer, mas assim, eu tenho um pouco de vergonha de ficar fazendo palestra e também realmente não tenho tempo e também eu tenho viajado muito. Então eu queria muito contribuir um pouquinho com os temas que vocês acharem aqui que eu possa contribuir. E a gente vai bater um papo. Então a gente está inaugurando hoje, está iniciando hoje aqui, não tem nome e vai ser isso. E eu já vou começar contando uma história. Então, o dia de hoje, ele começa com uma história. Eu vou contar a história de um parceiro meu chamado MV Bill. Muitas pessoas aqui que adoram rap, que amam rap, que gostam do Bill, ficam sempre me perguntando: como é que você conheceu o Bill? O que você já fez com ele? Então, na verdade, eu poderia falar aqui do Bill de vários momentos. Mas como o tempo não ajuda muito, porque é uma história de 30 anos, o Bill está fazendo aí 30 anos de carreira, um momento que foi muito importante é que o MV Bill ia toda sexta-feira, toda segunda-feira, ele ia para São Paulo buscar o CD do Racionais MCs, porque ele era o distribuidor no Rio. Quer dizer, eu tinha uma distribuidora, ele tinha uma loja, a gente vendia, que a gente chama de distribuição, para outras lojas, porque a gente vendia o Racionais com exclusividade, porque era pouca coisa. E o Bill tinha tanto o papel de ir lá fazer a venda, como depois também de fazer a cobrança para aquela loja que não pagavam em dia, ou que tinham dificuldade, etc. Sobretudo quando começou a grande pirataria e começou a arrebentar o mercado e começou a dificuldade das lojas pagarem. O Bill era o meu cobrador e todo mundo reclamava dele porque ele não tinha uma cara muito boa. Se o Bill hoje, depois do sucesso que ele tem, depois de ser um homem bonito, ele continua sendo um cara com cara de mal, você imagina naquela época ele quase cheio de fome. Despertou com uma cara de mal, a sociedade me criou, mas o marginal. Mais alto, já tinha 1,99 m naquela época, um jovem ainda. E o sonho dele era gravar um disco. Eu tinha esse compromisso de fazer com que ele gravasse esse disco porque era uma forma que eu teria de retribuir o quanto ele era profissional, ético, correto, honesto. Não que isso seja um favor, mas é porque era uma forma também de reconhecer esse talento dele. Quem é esse cara? O Celso Ataíde, ele é um personagem que aparece muito nesse livro. Ele é o cara que, ele é o irmão mais velho que eu gostaria de ter. Ele é o pai que muitas vezes eu não tive, apesar de meu pai ser vivo, mas não tive essa presença assim. Celso foi decisivo em algumas decisões que eu pensei, mas não sei se colocaria em prática. O Celso sempre vinha com esse ânimo. E ele é o responsável por eu gravar meu primeiro disco, né? Então, o Celso tem uma importância muito grande dentro desse livro e dentro da minha vida. E ele é um cara extremamente disciplinado. E eu resolvi então gravar um disco dele mesmo também sem ter dinheiro. Então o que eu fiz? Eu chamei a Kátia Luz para poder fazer o videoclipe dele de uma música chamada Traficando Informação, era a música. Que é bem-vindo a meu mundo sinistro, saiba como entrar. Droga, polícia, revólver não pode, saiba como evitar. Que também, e o CD era Mandando Fechado. Mas o CD só viria muito depois, porque a gente não tinha dinheiro para poder fazer nem o videoclipe nem o CD, a gente foi fazendo aos poucos. E durou, sei lá, quase um ano para poder ser feito esse CD. E nesse inteirinho ele ia buscando toda semana o CD do Racionais MCs para poder vender, porque a gente não tinha muito dinheiro, a gente comprava as caixas para poder distribuir no Rio de Janeiro, ele ia de ônibus. O Celso Ataíde era distribuidor do disco do Racionais, começou a vender show, começou a fazer MV Bill, tá ligado? Primeiro disco do Bill eu tenho produção lá com ele. Então, um belo dia, ele chega de São Paulo, eu pego ele na rodoviária, levo ele para Madureira, coloco as caixas no chão e aí peço para ele sair um pouco, abro as caixas e confirmei que era CDD Mandando Fechado, que era o disco do Bill. Ele não tinha a menor ideia porque foi tudo meio feito escondido, quer dizer, ele foi pro estúdio, etc, mas até você acabar, masterizar, mixar e etc, ele acompanhou, mas a gente depois ia ter que mandar para gramofone, tinha que mandar para Manaus para poder fazer os CDs, e eu disse que eu só faria isso quando eu tivesse dinheiro, talvez isso demorasse muito, porque a gente ia ter que fazer uma quantidade muito grande de CDs, e aí não tinha uma expectativa disso acontecer antes de um ano, porque tinha que fazer um plano de mídia, não sei o que, bababá, aquela monte de coisa
coisa que um artista precisava ter. Resumo, ele não tinha a menor ideia de que aqueles discos que estavam ali seriam os discos dele. E eu chamo ele, falo, ô MV Bill, vem cá, Alex, que o nome dele é Alex Pereira Barbosa. E eu disse, olha, cara, você é maluco, você é um incompetente, você é um irresponsável, o que você fez? Você foi para São Paulo, gastou dinheiro, gastei gasolina para poder ter a rodoviária te buscar, você parou no caminho, teve que comer e etc, gastou uma puta de uma grana e tu trouxe o disco errado, cara, o disco tá aqui, não é o disco do Racionais. Ele se sentiu, né, pressionado, vai ser demitido, aquele sonho de fazer um disco talvez caia também, talvez não tenha aquele videoclipe, foi, enfim, principalmente por uma pessoa como ele, que tinha ali a vocação pela busca da perfeição, aquilo virou um baita de um problema na cabeça dele, etc. Ele não suportou aquilo e disse, não, eu vou voltar agora para São Paulo, vou pegar o disco. E ele foi abrir as caixas. Eu falei, não, agora já era, não tem mais o que fazer. Aí meti a mão na caixa, abri cada caixinha, era uma caixa, caixas grandes, eram 2 caixas grandes e uma caixinha tinha 25 CDs. Eu pego então o CD, quando eu puxo, era a foto dele, com o CD dele, escrito CDD mandando fechar. Aí o cara virou uma criança, e foi uma grande emoção para ele, para mim. E naquele momento a gente se abraça, ele chora, de soluçar, começa a falar da mãe dele, começa a falar da família dele, do sonho dele. E aí automaticamente um filme começa a passar na cabeça daquele cara. As mais diversas relações dele com ele mesmo, os mais diversos sonhos, devaneios, os sonhos que ele imaginou que ele jamais fosse realizar, estavam ali contidos. E eu falei, olha, eu vou dar uma saidinha aqui. E saí da sala e deixei ele sozinho. Voltei mais ou menos uns 15 minutos depois, porque ele não saía. Falei, será que esse cara tá passando mal? E fui lá e tava ele abraçado com a caixa e chorando ainda. E aí eu peguei ele, levei ele para casa, para a Cidade de Deus. E no caminho eu disse para ele, cara, a partir de hoje você não é mais entregador e não é mais cobrador. A partir de hoje você é um artista da Zimbábue. O Celso Ataíde trouxe para mim o MV Bill. MV Bill. É ele que trouxe o Bill. Ele já era... ele e o Bill já andavam juntos, já faziam um trabalho lá na Cidade de Deus juntos. Você é um artista que vai ser um grande sucesso. Basta você colocar na tua arte, na sua obra, todo o sentimento que você me mostrou até aqui, que é disciplina, que é pontualidade. E o Bill é assim até hoje. Nunca atrasou show, nunca deixou de cumprir seus compromissos. Ele tinha uma fé nas coisas que ele fazia e tinha um ar profissional religioso. Ele sempre respeitou religiosamente as coisas que ele se propôs a fazer ao longo da sua carreira. E naquele momento, não era mais aquele menino. Naquele momento, ele se tornava um gigante, ele se tornava uma grande figura pública, ele se tornava não mais aquele menino que sonhava, mas passava a ser e a incorporar a ideia de que ele era um cara que fazia e que faria da sua narrativa, do seu discurso, da sua obra, uma grande revolução, tanto na vida dele como na vida das pessoas para quem ele ativou a vida inteira as coisas que ele pensava, que ele acreditava. Porque quando a gente faz esse trabalho dentro de comunidade, a gente fala dessas coisas, a gente acaba fazendo renascer ou nascer a esperança dentro deles. MV Bill, para quem não sabe, é mensageiro da verdade. E é essa verdade que ele vem até hoje, brindando a todos nós sobre a sua fé, a sua esperança e nos permitindo usar a sua credibilidade de tudo que ele passou, de tudo que a gente viu em relação a ele. Então, quem conhece o Bill, quem já foi ao encontro do Bill, seja em show, seja em palestras, seja na favela da Cidade de Deus, ou seja em qualquer outro lugar, círculo de amizade, sabe o quanto esse cara sempre foi grande. Então, o que eu fiz na carreira do Bill, a contribuição que eu dei pro Bill, não foi nada além do que aquilo que ele merecia. E todo o talento que ele tinha, eu apenas construí ali uma esteira para que ele pudesse brilhar. Mas a competência sempre foi dele, a arte sempre foi dele, a direção sempre foi dele. O que eu usei foi um pouco da minha experiência, de tudo que eu também tinha construído e fui construindo em paralelo para poder continuar colocando ele no lugar que eu achava que era certo, que ele acreditou que também era certo. Então, se hoje nós somos grandes amigos, eu acho que isso se dá ao fato dele nunca ter mudado seu comportamento em relação ao que ele fazia e ao que ele faz e provavelmente ao que ele vai continuar fazendo. Eu, para poder falar do Bill, eu teria que falar muito mais, né? A gente está aqui
mais de 10 minutos já batendo esse papo sobre o Bill e talvez eu não consiga nem contar a história do Bill. O que eu estou fazendo aqui nesse momento é contando aí algumas passagens daquele cara que se tornou um grande amigo, um irmão, um filho, um cara por quem eu tenho uma admiração muito grande. E passamos vários momentos juntos. Um dos momentos que a gente passou juntos foi quando a gente fez o videoclipe, né? Foi o nosso documentário, só que o Falcão Menino do Tráfico, ele era um videoclipe que a gente fez, na verdade. Depois eu explico como é que foi fazer o videoclipe, né? A gente não queria pegar atores e botar arma na mão desses atores para interpretar. A gente, que eu digo, era Celso e eu, né? A Celso era um dos diretores do videoclipe. E aí a gente escolheu alguns lugares, Rio de Janeiro, outras partes no Sudeste, para fazer esses vídeos. E as partes mais interessantes na hora de fazer o videoclipe Soldado do Morro, quando a gente estava filmando Jovens no Crime, não era quando a gente estava filmando, porque a câmera ligada, Armando, era eles apontando arma para a câmera, fazendo cara de mal pro Bill. Ali não tinha nada de novidade. A novidade era quando falava assim, corta, aí as armas eram encostradas no canto, as drogas deixadas de lado, saiu o assunto do crime e a gente falava de outras coisas. Aí para mim virou interessante ver aqueles moleques sem arma na mão, falando sobre vida, sonho, futuro, futebol, música, namorada, religião, praia. Aí parecia que a máscara de monstro ali caía no chão naquele momento. Aí eu falei, cara, isso aqui é muito mais interessante do que a gente faz com o videoclipe. Ali surgiu a ideia de fazer o documentário Falcão, Meninos do Tráfico. Ela surgiu dentro das gravações do videoclipe Soldado do Morro. A gente gravou um videoclipe na Cidade de Deus e a gente, em 1999, a gente apresentou esse clipe na Cidade de Deus, fizemos um show na Cidade de Deus. Se morrer eu vou descansar. Ah, sonhar, nessa vida não dá pra sonhar não. Amanhã não sei nem se eu vou estar aí. Deixa que ironia, que contradição. E isso virou notícia de televisão, porque um jornalista da Globo, ele filmou o telão e aí mostrou na Globo de manhã, de tarde, de noite, Jornal Nacional, RJTV, Jornal da Noite, enfim, as cenas do clipe dizendo que era apologia ao crime. Durante 6 anos, o cantor de rap MV Bill e o produtor Celso Ataíde percorreram comunidades pobres em todo o país e registraram em 90 horas de fita a rotina dia e noite desses jovens sem futuro. De acordo com quem estava fazendo, com quem estava produzindo e quem estava na tela, até podia ser pensado e entendido como apologia ao crime mesmo, sob o olhar da sociedade. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê aí filmes como Diário de uma Guerra Particular, que é visto como um documentário relevante, livro como PCC, Comando Vermelho, que é do Carlos Amorim, que é visto como literatura. Então, quando o asfalto faz, isso é visto como arte. Quando a gente faz, é visto como crime por conta da origem de quem está fazendo. Então a gente sequer era permitido ter legitimidade para poder contar a realidade que estava próxima de nós. E a gente acabou sendo uma grande referência para poder passar por esse tipo de situação. A gente foi preso, a gente foi processado, a gente respondeu por apologia ao crime, associação ao tráfico, a gente foi perseguido. Está no livro. Então, Sim, tudo que está no livro é verdade. Queria que você contasse um pouco isso pra gente. Não, eu não vou Nem todo mundo tem acesso. Eu não vou contar o caso inteiro. Não quero que você conte inteiro. Não vou contar o caso inteiro, aconteceu. mas é um... Vocês precisaram pagar para os policiais para poderem serem liberados? Você e o Ataíde? Sim. E por quê? Eles colocaram droga no bolso de vocês? Sim. A gente passou por tudo, a gente foi julgado, a gente foi defendido pelo ministro da Justiça da época, o José Gregório. A gente passou por tudo naquele momento. Parte do que os meninos do funk hoje vivem, inclusive, a gente passou nos anos 2000, há mais de 25 anos atrás. Ô Mariene, eu custei aqui a acreditar, Mariene, porque é o seguinte, a gente, dia sim, dia também, a gente falava aqui do Oruan. Não, porque a polícia vai prender o Oruan, porque, olha, prisão preventiva decretada, o Oruan que aparece com arma e tudo mais. Ele foi detido sob acusação de apologia ao crime e associação ao tráfico de drogas. Os MCs têm se envolvido em muitas polêmicas. Mesmo assim, conseguem se manter e ganhar muitos apoiadores, principalmente nas periferias das grandes cidades. Essa operação resultou na prisão de um funkeiro bastante conhecido nas redes sociais, com músicas que enaltecem as facções criminosas. Em Cuiabá, o cantor conhecido como MC Mestrão foi preso por apologia ao crime. E o Bill sempre naquela batida, acreditando, eu me lembro que em algum momento ele disse na televisão, vocês podem me prender, vocês podem me matar, mas eu vou continuar
fazendo exatamente as coisas que eu acredito, porque só Deus pode me julgar. Que depois virou até letra de música dele e tal. Erga sua cabeça que a verdade vem à tona. Eu mantenho minha cabeça em pé. A gente fez o Free Jazz Festival, que também foi uma grande polêmica na época. Para tirar aí, 1 pelo poder, 2 pela grana. Tem muito cara que entrou pela fama. O tempo foi passando, né? A gente acabou revelando um monte de gente. A gente passou a ter uma banda fazendo shows, turnês pelo mundo inteiro, na Europa, na Ásia. E eu comecei esse vídeo aqui sem corte, sem planejamento, sendo o primeiro dia desse bate-papo, pensando em contar um pouquinho a história do Bill. Mas eu acho que eu deveria ter feito um roteiro para contar a história do Bill, para poder resumir a história do Bill. Mas o que eu vou fazer aqui é o seguinte, não vou contar a história do Bill hoje não. Eu vou apenas, na verdade, usar o Bill como alavanca, como fio condutor de tudo que vem por aí. Eu não vou falar dos outros nossos bate-papos sobre música especificamente, sobre esporte especificamente, não sei nem sobre o que eu vou falar. Mas certamente eu vou falar sobre temas que eu conheço, sobre temas que eu não conheço, e aqueles temas que eu não conheço e que vocês vão sugerir, eu vou procurar saber um pouco, para poder dividir um pouco com vocês, um pouco do que eu penso a respeito desses temas. Mas só não pense que eu sou um especialista nos temas que vocês querem que eu fale. Vamos falar sobre política, e não necessariamente sobre a minha... Todo mundo sabe que eu fundei a CUFA, e essa fundação a gente definiu, a gente decidiu, a gente combinou que a gente não ia fazer experiências políticas partidárias. A gente ia ter relacionamentos com gestores públicos, independentemente do partido que eles participam. Mas a gente ia poder ter nossas opiniões, porque a gente vive numa democracia e aqueles nossos parceiros gestores que não concordam muito com os nossos pontos de vista vão ter que entender que faz parte dessa democracia, que todo mundo defende e eles também defendem. Mas nossa parte não é necessariamente agredir ninguém, mas muitas das vezes sim desagradar aqueles que pensam diferente da gente, o que é normal. Então a gente também vai falar sobre política, não necessariamente sobre política partidária e nunca sobre agressão às pessoas, até porque a gente quer não ficar em cima do muro, mas a gente quer ter respeito e respeitar as pessoas que pensam diferente, sem abrir mão daquilo que a gente pensa, mas também sem agredir as pessoas que pensam diferente de nós. Vamos falar sobre família, sobre criança. Eu sou avô agora, a gente contar histórias, a trajetória inteira desses 63 anos de idade, mas também contar o que a gente está fazendo hoje. Eu acho que vai ser uma boa experiência conviver com vocês a partir de hoje. Hoje eu confesso que está sendo meio atribulado, porque é um bate-papo sem nenhuma coordenação. Vou chamar aqui o diretor que está fazendo essa coordenação aqui hoje, que é uma bagunça danada. Vem aqui, cara. Vem aqui rapidão. Esse cara aqui é o diretor. É um diretor que não agilizou o microfone e a câmera está aqui em cima de uns livros que estão aqui toda hora parecendo que vai cair, e esse cara aqui acha que ele realmente é um profissional sério, mas eu acho que não. Já aviso uma coisa, se eu sou o diretor e esse corte, esse momento entrar no vídeo, é porque eu fui demitido e entrou outro. Então beleza, hoje é a abertura de um... O que é isso aqui? É uma página? É um canal espaço? no YouTube, o canal no YouTube do Celso Ataíde. Então beleza, então a gente vai chamar esse canal de quê? Peraí, deixa eu pensar aqui. O nome vai ser Surfando no Olho do Furacão. Tá bom. Que é como a gente sempre viveu, na verdade, né? A gente sempre esteve no olho do furacão, sempre caminhando entre o abismo, e eu não vou chamar aqui, caminhando entre um abismo e outro abismo. E a gente nunca caiu, mas a gente sempre viveu quase caindo. Então a gente é como se a gente tivesse vivido a vida inteira dentro de um avião em turbulência plena, em que esse avião está vivo até hoje, está limpo até hoje, está no ar, está voando até hoje, não é em céu de brigadeiro, mas está balançando, e todo mundo jurando, essa porra vai cair. E a gente mas também está voando até hoje. E a gente acreditando que, essa porra vai cair. E, no entanto, a gente está voando, a gente está... o combustível não acabou e a gente jura que vai continuar. Então, se a gente estiver amanhã com vocês aqui, porque o avião não caiu, a gente continua de pé, as baterias dos nossos equipamentos continuam e o nosso diretor aqui ainda não trocou de time, porque uma outra questão é que um dia eu vou contar para vocês por que eu sou banguense. Hoje não, guarda história, história. Em algum momento eu vou contar para vocês
por que eu sou banguense e a minha frustração para vocês de eu não ter conseguido convencer os meus filhos a serem banguenses também. Para encerrar esse vídeo, como você está entrando em novos mares, em novas águas... Não. Você tem que... Novos ares, porque eu tô voando. Novos ares, tá bom. Uma coisa que você tem que fazer nesse lugar aqui, nesse ambiente de YouTube é o quê? Pedir para se inscrever, pedir para curtir o vídeo e ativar o sininho das notificações. Faz as honras. Então, siga o nosso canal, curta o nosso canal e ative lá, ó, o sininho de blém blém blom para poder vocês receberem aí os nossos catuque. Catuque, né? Para poder mandar um catuque para você, mandar um toque para você, aciona o sininho, liga ele lá e a gente vai poder falar mais e mais. Não esquece também, entra aqui, dá sua sugestão. Celso, queria que você falasse sobre isso. Celso, lembra que você um dia fez isso assim, conta como é que foi isso. Vou ler o que vocês querem e vou contar uma história que pode levar 10, 15, 20 minutos, 8 minutos ou 5 minutos. Vai depender da minha... Que história é essa? Sobretudo do humor que eu tiver no dia. Humor não, humor vai fazer com que eu demonstre esse humor para as pessoas, que vai ser compatível com a forma como eu vou estar me sentindo. Mas o respeito e os contos e a troca de ideias, sobretudo as reflexões sobre os temas que a gente escolher, elas continuarão seguindo de forma plena. Beleza? Então vamos lá. E esquece que hoje não foi a história do MV Bill, eu apenas usei o MV Bill como uma grande amizade que a gente tem para a gente começar a contar. Mas em alguns momentos eu posso contar sobre um CD que ele lançou, sobre uma música que ele fez, sobre a história do hip hop, sobre a minha participação e sobre tudo que a gente pode construir. Beleza?